Olá pessoal, tudo bem? Sou Marco Antônio da Web Rádio e TV Jarinu News, junto com a TechCast Brasil. Hoje com duas convidadas em especial. Deixo a apresentação para Vivian e Marlene. É com vocês, menina. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do TechCast Brasil, uma parceria com a Web Rádio Jarinu News e com o patrocínio da Adega Falcão. Marlene, apresente as nossas convidadas. Com todo prazer, Vi. Nós estamos aqui com a Ravena, que é proprietária da Clínica Popular, e com a Cleide Lousada, fonoaudióloga. Se apresente, Ravena. Boa tarde a todos. Eu sou a Ravena Corneto, psicóloga, responsável pela Clínica Popular Jarinu. Se apresente, Cleide. Boa tarde, meu nome é Cleide Lousada, sou fonoaudióloga e responsável pelo Núcleo Fonoaudiológico Jarinu. Muito bem. Como nasceu a ideia de uma clínica popular, Ravena? Bom, a Clínica Popular Jarinu, ela nasce com a ideia de viabilizar, o acesso de todas as classes econômicas para que todos tenham direito, uma saúde, um atendimento de qualidade. Uhum. E vocês trabalham em conjunto, Ravena e a Cleide? Sim. Como que é essa parceria? Você poderia me dizer, por favor? Nós temos uma equipe multidisciplinar, Então nós temos, eu também, atendo como psicóloga, também sou psicopedagoga. Temos a Marlene, nossa terapeuta ABA, neuropsicopedagoga. Também temos outras profissionais que não estão presentes hoje por motivos particulares. E tem a Cleide, que também é nossa parceira aí, como fonoaudióloga. Uhum. Vocês, meninas? O que é uma clínica multidisciplinar? Uma clínica multidisciplinar é onde tem vários especialistas, vários profissionais com o mesmo objetivo, onde se é feito um estudo de caso, um trabalho em parceria, para que a criança venha ter avanços de forma mais rápida, e é feito um plano, uma intervenção direcionada para aquela criança. A clínica ela se baseia somente para o autismo? Não, nós atendemos todos os públicos, inclusive adultos, adolescentes. Tá, mas seria e qual outras, além do autismo? Posso falar? Sim, claro. Então, eu como fonoaudióloga, eu atendo vários públicos, do infantil ao adulto, ao idoso. Especialmente na clínica da Ravena, na Clínica Popular Jarinu, eu trabalho com crianças com alteração de fala, atraso de fala. Uhum. Mas eu, fonoaudióloga, posso atender qualquer público. Certo. Uma pergunta para vocês. Nós sabemos que agora as meninas têm várias perguntas a ser feitas dentro dessa área, desse contexto da profissão de vocês, certo? Mas eu gostaria de saber de vocês um fato especial hoje, tá? Sabemos que o governo federal ele está solicitando que seja feito a inclusão das crianças, certo, com deficiência, com autismo, tudo, nas escolas normais. Vocês, como profissional, o que vocês acham sobre essa inclusão, se ela vai ser boa ou se ela não vai ser boa? A criança ela tem direito, estar matriculada na rede pública, É um direito garantido da criança. Sim, é muito bom para a criança em termos de socialização, mas tem que ver se a criança está preparada, tem que ter uma avaliação médica, indicando se é o apropriado para aquela criança, porque às vezes a escola pública também não é funcional para aquela criança. Então tem que ver se a criança está preparada. Se a criança está preparada para aquele momento, para aquele tipo de... para aquele tipo de situação que Sim, a criança se encontra. a criança ela tem direito de estar na rede pública, é um direito dela. Ela deve estar lá, mas existem suas exceções. Cada criança tem que ser olhado individualmente. Certo. E você, Cleide, como fono, como que você vê essa parte da inclusão?
Olha, eu posso falar de duas formas. Como fono e como professora, que já fui. E como coordenadora de escola, que também já fui. E cada criança é individual e cada um tem as suas limitações. Eu não posso pôr na classe, dentro de uma sala, 3 crianças TEA e tratar eles de forma igual. Porque cada um tem suas especificidades. Certo. Né? Então, eu tenho umas reticências quanto a essa inclusão. Certo. Posso- Meninas, claro, eu posso dar gostaria meu que ponto vocês também como- colocassem, porque é um ponto polêmico que está no ar, né? Tá, e é um ponto que eu tenho vivido. Assim, a criança, ela tem o direito, né? Só que, igual a Ravena falou, que precisa ser olhado a especificidade dessa criança, se ela vai se beneficiar ou não de estar ali naquele ambiente. Só que a família, ela não tem essa opção de escolha, nem mesmo com o médico. Para você conseguir ter essa opção de escolha, se aquele ambiente é benéfico ou não para o seu filho, você tem que judicializar. Entendeu? Então, essa questão da inclusão, eles estão fazendo ela totalmente ao contrário. Porque primeiro você precisa preparar o ambiente para receber essas crianças. E não simplesmente colocar essas crianças dentro de um ambiente que não está preparado para receber elas, não tem material adaptado, não tem sala adaptada, não tem conteúdo adaptado. Essas crianças, elas ficam lá dentro, elas só ficam. Muitas vezes elas não se beneficiam muito pouco. E a questão da socialização também, ela é baixíssima, porque são crianças introspectivas. Elas ficam incomodadas com barulho, ficam incomodadas com toque. Então não é assim, eu vejo meu filho, aí ele é lá todo fofinho, as crianças adoram ficar pegando ele, apertando, abraçando, beijando, ele não gosta. Intervalo, onde ele fica? Fica dentro da sala de aula, porque ele não gosta do barulho. E dentro da sala de aula, ele fica incomodado com o barulho. Então, o que ele está rendendo lá dentro? O que ele está aprendendo? Ou ele está em estado de sofrimento? Obrigado a estar dentro de estado de sofrimento por conta do sistema que No não... decreto. Por conta de um decreto por do conta governo. E nem Porque, todos na verdade, que estão lá, o que sejam governo... autistas, desculpa, têm o mesmo comportamento que seu filho. Uhum. Por Cada Cada criança um é é uma um. criança. Cada criança aprende de um jeito. E isso eu falo não só em relação às crianças atípicas, mas as típicas também. Sim. Por isso que é importante ter uma avaliação individual de cada criança. Hoje né? em dia não e precisa analisar ter- a necessidade de cada uma. Mas hoje em dia não está precisando ter, pelo decreto, não precisa ter aquele documento... O PEN. Hã? Tem que ter o PEN. O PEN? O PEN? O PEN, se você olhar no decreto, qualquer questão não precisa estar o PEN. Ah, sim. A criança, ela é incluída na escola automaticamente sem ter. Aí a escola, que nem eu falo, como que um professor que ele tem uma carga para ensinar ali no período de 1 ano, ele tem uma grade para ele, né? Trabalhar. Como que ele vai conseguir exercer essa função sabendo que ele não vai ter pessoas preparadas dentro da sala de aula que possa controlar umas crianças que estejam a nível 3, nível 2, até porque eles não são preparados. Agora, vocês como profissionais nessa área, certo? Você trabalha como psicólogo, certo? Sim. Existe uma delimitação para uma criança estar participando ou não dentro dessa convivência, desse mundo em conjunto com as outras crianças? Ou você acha que tem que ter uma escala, um limite? Por exemplo, essa criança não tem condições de se socializar. Essa criança tem. Você tem algum tipo de determinação, estudo que você faz avaliação para isso? Com a criança? Na verdade, não é feita nenhuma avaliação para testar se a criança consegue ou que ela não consegue dentro do contexto escolar. Né? Para entender se uma criança consegue se socializar, se ela consegue participar de uma determinada atividade, ela precisa estar incluída ali. Né? E a partir disso a gente vai entender se a criança consegue ou não
né, está inserida dentro daquele contexto. Mas a gente vai testando. Uhum. E você, Cleide? Olha, eu penso que, da mesma forma que a mãe não foi preparada para ter o filho, o professor também não foi. Então, dentro da sala de aula, cada um tem que fazer o seu melhor. Cada um tem que fazer a sua parte. Se capacitar. E não o governo dá curso, dá capacitação, e o professor precisa sim se capacitar. Essa desculpa que não estou preparado, que isso aquilo, a mãe também não foi preparada. Eu acho que a própria, por exemplo, o próprio município não está preparado, porque é uma coisa que eu tenho que deixar bem claro. O governo federal chegou e soltou a bomba. E olhou para a turma e falou, se vira. Na realidade ele não soltou a bomba. As crianças apareceram, entre aspas. Não, né? as crianças, entre Não é? aspas, é o seguinte, Porque- todas estavam na PAI. A PAI tinha uma verba ali, que ela recebia tudo. De repente, o que o governo federal está parecendo, pelo que eu li todo o decreto, Sim, tá? eu não... Eles estão querendo acabar com as APAI. Porque eles não acham, por exemplo, que uma criança, por exemplo, tem que estar somente ali na PAI. Eles têm que Eles veem socializar. como segregação. Só que tem, por exemplo, pessoas lá que tem 20 anos, que está na PAI, com 20 anos, ele não consegue ler, não consegue nada, Sim, tudo, não tá- entendeu? Então, isso que tem que ser revisto dentro do Mas contexto, né? se for para a escola, as crianças, e dentro da escola tiver uma equipe multidisciplinar que atenda todas as necessidades dessas crianças, ok. Um sonho, né? É um sonho, é uma utopia, mas que seja assim. Eu pergunto Entendeu? para você, hoje tem? É o que eu Mas é o falei. que eu falei, se tiver. Hoje ok. tem? É o que eu falei, foi feito ao contrário. É. Eles não prepararam o sistema educacional para receber essas crianças. E essas crianças estão lá, estão chegando cada vez mais, um número maior. O Arthur hoje ele está numa escola pequena, são poucos alunos, mas dentro da sala dele são 3 autistas. A escola que eu trabalho de 3, 4, 5 Cinco. autistas na sala. E não tem material adaptado para essas crianças. Mesmo que tenha um material adaptado, isso não significa que vai servir para os 3. Uhum. Né? E por isso a questão do PEI, do plano individualizado. Exatamente, né? Também. né? Porque não é para ser só um babá. Você precisa conseguir trabalhar, fazer com que essa criança participe. Evolua, né? Sim, com certeza. Por isso que- Estimule ela, né? De uma certa forma. Não E é uma não só clínica, mas contenha. ela está ali várias horas, né? Eu faço E não só parte, contém, eu né? faço parte do conselho As pessoas com deficiência. das pessoas com deficiência, mas eu não faço parte do conselho. Eu vou lá como mérito cidadão bicudo, né? Porque eu caí nesse mundo e nesse mundo eu tô e a gente vai até o final. Tem a presidente, a Nathalie, do conselho, tudo. Até eu gostaria que vocês, fica o convite para vocês ir, sempre na quinta-feira, para poder levar até o conhecimento de vocês, isso daí, para nós. Onde é? Ele está fazendo ali Ali onde onde que é é o o Senac ali, sabe ali? Senai. Tá tendo Senai, ali, todas as últimas quinta-feiras de cada mês. Legal. E nós precisamos de bastante profissionais ali para poder ajudar, né? E eu comecei com essa pergunta porque envolve todos os profissionais, psicólogo, fono, Com certeza. de todos, né? Porque nós estamos mexendo com seres humanos, né? E eu abordei esse tema aqui porque meu ponto de vista, eu acho que essa inclusão, o próprio município não está preparado. Os profissionais, não temos profissionais o suficiente para colocar nas escolas. E ao mesmo tempo, eu acho que, por mais que os professores estejam, entre aspas, preparados, eles vão ter uma carga emocional muito grande. Com certeza. Sim, até a maior, o CID, de maior frequência entre as ausências de professor é por carga emocional.
E Saúde não. emocional que está... Você é né, que pode falar com certeza. Você está dentro da Sim. escola, você está sabendo. Sim. Tem amigos que tudo afastado por problema emocional, que não aguenta a carga do trabalho. E, na verdade, não é o nosso município que não está preparado, né? O nosso país não está Não, preparado. sim, né? sim, exato, exato. Exato, é nível nacional. O governo simplesmente até a PAI ficou de mão atada, porque Com certeza. se ela tinha 30 crianças lá, ela vai ter somente 10 ali, ela não vai ter o mesmo recurso que ela tinha, porque o governo não vai passar isso. Vai passar para um município. E o município, com certeza, ele tem que pegar essa verba e aplicar na educação que ele tem. Sim. Entendeu? Isso Então, necessariamente não significa que vai voltar para aquela criança que saiu da PAI. é uma coisa bem complexa, né? Então vamos agora explorar o lado profissional das duas entrevistadas. Vamos lá. Ravena, como funciona uma avaliação neuropsicopedagógica ou neuropsicológica? A avaliação neuropsicológica, ela é composta geralmente por 8 atendimentos, né? Nós temos uma profissional especializada, né, para esse tipo de avaliação. Não é qualquer profissional que pode fazer essa avaliação, tem que ser psicólogo, especialista para isso. E essa avaliação ela é composta pela anamnese, onde ela vai buscar todo o histórico dessa criança, né, as avaliações e, por fim, a devolutiva com os pais e o feedback para os pais, né? E a partir desse momento eles vão ter um relatório que eles devem levar para o profissional que acompanha a criança, no caso, o neuropediatra. Depois, né, que a família pega esse relatório e leva até o neuropediatra. Geralmente o neuropediatra ele indica a aplicação de terapia ABA. Exatamente. Consegue falar pra gente um pouquinho sobre ABA? Muitas vezes, né, eu recebo os encaminhamentos já com prescrição, vamos dizer assim, né, com indicativo de quantas horas essas crianças devem fazer de terapia ABA, de horas de terapia comportamental que ela deve realizar, né? No caso lá da clínica, eu faço uma triagem com esses pais, então todos os pais que chegam para o consultório, eu pego todo o histórico de médico que ele tem dessa criança, analiso junto com os pais e passo para os profissionais que são competentes para isso, né? No caso da terapia ABA, é a Marlene que está aqui conosco. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a terapia ABA. A terapia ABA, ela engloba as AVDs. Que são AVDs? Atividades da vida diárias da criança, do adulto, do adolescente. Atividades da vida diárias, o próprio nome já diz. O que eu faço na minha vida diária. Eles têm muita dificuldade. Às vezes, dificuldade que para a gente parece tão simples e para eles é enorme. Por exemplo, amarrar um cadarço, ir ao banheiro, tirar uma fralda, né? Desfraldar, que é o desfraude que a gente faz. Escrever, ter atenção em alguma coisa, se alimentar. São muitas coisas que deixam eles não funcionais. Então, a terapia ABA, ela tem esse objetivo de deixar a criança, o adulto, né, o adolescente, funcional. Funcional, porque normalmente a gente pergunta, né, após uma triagem que a psicóloga fez, a gente também pergunta, que eu também faço uma anamnese, o que a mãe mais quer que a criança faça. Porque não é você chegar e aplicar uma terapia simplesmente, né? Vamos parear, vamos fazer isso. Não. O que você quer que o seu filho faça? Qual a sua angústia com o seu filho? O que ele não faz? Ele vai falar, olha, eu gostaria que meu filho sentasse e comesse, um exemplo, né? Então vamos trabalhar nessa parte, que ele sente e come. Eu gostaria que meu filho simplesmente sentasse. Simplesmente ficar sentado, porque tem criança que não consegue ficar sentado. Então, vamos trabalhar nisso. Isso e muito mais da vida diária. Deu para entender, né, mais ou menos? Deixa eu ver se eu entendi agora. A Ravena, você tem uma clínica. Certo. Sim. Parabéns. Obrigada. Dessa clínica você tem Profissionais. Sim, os uma equipe profissionais, multidisciplinar. a Clay Isso, uma delas. e
A Marlene também faz parte? Também Sim. faz parte da clínica dela, sim. Sou uma Só ficamos nós dois de fora, né, Vi? Te convido a participar também, vamos lá. A Marlene faz que parte dessa clínica? Eu sei que a Cleide é fono, psicóloga, você faz a... Eu sou você terapeuta comportamental. Nossa, eu engasguei. Terapeuta comportamental. O que é? Eu trabalho com o comportamento humano, o comportamento da criança, do adulto, do adolescente. Se ele tem algum problema no comportamento, como eu expliquei, da vida diária, as atividades que ele vai fazer na vida diária, toda a dificuldade, né, que ele tem, seja ele TEA, Down, qual seja a comorbidade que ele tem, TDAH. E então, como são eu essa ajudo... comunicação entre vocês profissionais? Por exemplo, psicóloga, a fono e a tua área. Por exemplo, com uma criança. Geralmente, Desculpa a criança... ignorância, tá? A criança que ela faz acompanhamento por vários especialistas, né? A gente faz troca desde do princípio inicial, que é a anamnese, a gente faz um planejamento, uma intervenção para aquela criança em conjunto, a gente faz um plano de estudos para ela, a gente tem momentos de estudos para que seja feito um plano de intervenção direta para aquela criança. Tá, então, para me entender, para mim eu achei até legal, em questão, o ponto de vista dessa clínica. Porque se uma criança vai com a Cleide, que é fono, né? A Cleide, ela consegue identificar nessa criança, ela está precisando da parte psicóloga, ou se ela está precisando de outra parte, ela consegue indicar. Exatamente. E ao mesmo tempo são vocês, né? Conseguem indicar. Porque isso, eu acho que isso daí é tipo uma engrenagem, né? Que vocês trabalham, entendeu? Não tem só que lá, eu sou psicólogo, aquele consultório, meu psicólogo, não, procura. Você tendo uma clínica que já agrega todos esses profissionais, pô... Por isso que o nome multidisciplinar, vários. Eu quero conhecer essa clínica, eu vou lá filmar. Será muito bem-vindo, será muito bem-vindo. Vamos saber um pouco dela. Marcos, por exemplo, eu recebo uma criança que a mãe fala, meu filho está com dificuldade de falar, está com seletividade alimentar e é muito tímido. Ou seja, ela tem 3 situações aí para ser resolvida. Seletividade alimentar, eu vou indicar para quem? Nutricionista. Com certeza. Certo. Né? Ele é muito tímido, tem que uma psicóloga trabalhar ali. Fala, entra a Cleide. Então, 3 profissionais para atender uma criança. Certo. E esses 3 profissionais tem na clínica da Ravena. Diferente, por exemplo, se essa mesma criança chegar no meu consultório, que lá só tem a fono, aí eu tenho que indicar para ela ir em outros lugares. Quando ela procura uma clínica multidisciplinar, ela vai resolver todas essas questões no mesmo local. Então, para a mãe também facilita, porque ela só vai em um local e conversa com os 3 profissionais. Quer dizer que na clínica Ravena existem outros tipos de profissionais também? Sim. Primeiramente, né, como eu já falei, eu faço o acolhimento de todas as mães. Eu quero conhecer todas as mães, eu quero conhecer todas as crianças. E através desse momento, esse acolhimento, né, então depois que eu conheço essa criança, eu vou direcionando para os meus profissionais. Porque às vezes a mãe chega com uma demanda, né, e às vezes elas não são obrigadas a ter o conhecimento, né. Então, eu tenho esse conhecimento, né, eu sou obrigada a ter esse conhecimento porque é minha profissão. Né? Então, eu vou direcionando para o profissional correto. Né? E às vezes ela chega com uma demanda tão grande, Ravena, meu filho precisa disso, daquilo, 20 especialistas. Né? Mas quais são as prioridades do momento dentro das possibilidades da família? Né? Então, eu analiso isso junto com elas, né? Para que a gente consiga fazer um atendimento de qualidade também de acordo com a realidade da família. Né? A partir desse momento, eu vou passando para as minhas profissionais, né? Na clínica, eu sou psicóloga, né? Também sou psicopedagoga, também tenho outras psicopedagogas, tem terapia ABA, tenho as meninas aí com terapeutas,
fonoaudiologia, nutrição, né? Tem uma profissional responsável pelas avaliações neuropsicológicas. Enfim, nós somos uma equipe multidisciplinar que temos o mesmo objetivo, né? E eu participo de todos os estudos de casos, né? Eu sempre estou na clínica, sempre tento acompanhar o máximo possível, né? Fazer essa troca com as meninas, como que está a evolução de cada criança, de cada atendido, de cada paciente, para que eles venham ter uma avaliação e uma estimulação o mais apropriada possível. Uhum. Nesse caso, a criança, quando ela passa, vocês falaram que tem aba? Sim, terapia ABA. Fica uma pergunta agora, Vi. Vocês, dessa clínica, vocês conseguem, como que eu posso falar, Vivian? Profissional uma pessoa, fazer dessa pessoa virar uma profissional ABA? Se vocês conseguem dar um curso para essas pessoas? Curso nós não damos. Não. A gente trabalha. Mas vocês têm capacidade para com isso? Sim, Com certeza, sim, né? Sim. Tanto que Porque o que mais falta hoje em dia capacitar, né? capacitar pessoas, Uhum. principalmente nessa área. De aba, sim. O Marco tá aqui falando, ele já me deu uma ideia, uma sugestão que eu vou dar para vocês. Fala mais alto ali no microfone, por favor. Desculpa, eu vou repetir aqui. Por favor. O Marcos estava falando sobre vocês darem curso ABA, né? E com base na experiência das três. As três já viveram dentro das escolas. Sim. Então vocês sabem A realidade. realidade Sim. lá de dentro. Com certeza. Então, Eu falo isso daí, até por você ter a sua clínica toda, se vocês conseguirem especializar, você está dando uma boa mão de obra, né, para o mercado, né, Vi? voltado para a educação. Porque vocês têm a visão da criança autista, Não me arrume desculpa, é uma clínica multifuncional. e tem a vivência de escola. Porque uma queixa de profissionais das escolas, a gente vai lá assistir curso para aprender a lidar com as crianças autistas, neurodivergentes. Mas a pessoa que está lá na frente falando, ela nunca viveu. Então, mas eu Ela penso que não aí tá foge, né, ela nunca não sabe o que acontece dentro da sala de aula. Ela não tem essa vivência. Mas não... Porque só tem a teoria. Só Então, a teoria. mas- A gente precisa saber o que fazer Sim, mas na prática, é, o manejo dessa criança. Acendeu uma estrela na Ravena. Ideia Tô pensando pra aqui nas Então, possibilidades. não, mas eu acho- penso que então, aí muda o porque foco assim, da Não, mas clínica, tudo não é? bem. Eu acho que, por exemplo, é o seguinte, vocês têm a clínica já multifuncional, certo? Vocês já têm a Com clínica. profissionais. Com profissionais. Exatamente, vocês têm os profissionais. Sim, E além de ser profissionais, vocês já passaram na situação ali de uma escola. Sim, sim. Sim. Nada mais justo, por exemplo, que vocês pegar uma repartição dessa clínica e falar assim, não, eu vou Capacitar. capacitar as pessoas tal. Por quê? montar um corpo Você- docente para capacitar exatamente. profissional. Exatamente. Escola. Porque vocês já Mas passaram. aí muda o É que não é objetivo, tão né? simples assim. Aí envolve né? MEC, envolve o CNPJ da empresa, envolve, não é só vou fazer É muito burocrático, né? É muito... Prefeitura, envolve tudo. corpo docente. Não precisaria nem questão de MEC, curso livre. Exatamente. Curso Eu livre. não sei como funcionaria, não tenho essa experiência. Pra Porque falar. que eu saiba, De tem montar um curso. Fala, me responda se eu estou errado. Tem curso ABA, parece que é pela internet. A partir de R$30. A partir de R$30 pela internet. Eu uso um estúdio de podcast aqui, por exemplo, para falar, olha, você tem que fazer isso, olha, o seu comportamento é isso, olha, o comportamento da criança, olha, você tem que agir isso. Por R$30 pela internet. E a gente Aí o precisa cara de- ganha um certificado ainda. É. Olha a diferença, por exemplo, de ter uma parte com vocês, que vocês já passaram pelas 3 experiências na vida, né? Mas assim, cabe a cada profissional querer se especializar também e buscar o conhecimento, né? Não é só ofertar. A pessoa tem que estar afim, ela tem que estar disposta a se especializar, né? Por exemplo, na nossa equipe, somos todas formadas, né? Todas as meninas têm uma ampla bagagem em terapia ABA, né? Infelizmente, não é em todos os lugares que funciona dessa forma. Posso né? falar uma coisinha para você agora, Ravena, na boa? Em questão, você está falando isso daí de capacitar.
a maior parte, vocês, tá? A Cleide, você, a Marlene, tá? Que já passaram por isso, ao ponto que eu quero chegar. Vocês conseguem ver a pessoa que ela vai se dedicar mesmo. Porque tem muitas pessoas que fazem esse curso de aba somente por questão De certificado. financeira. Certificado. Financeira. não é? Financeiro. Sim, também. E esse curso de aba, qualquer profissional pode fazer. Exatamente, entendeu? desde que tenha ensino médio completo. Desde que tenha ensino médio completo. Tanto é que tem clínicas aqui, né, Ravena, que o estudante vai lá, faz o curso e região. vai aplicar, né? Passa a ganhar muito mais, passa a ser cobrado muito mais. E cadê a experiência? Aí que tá. Mas como resolver? É por isso que eu falo, como a Vivian falou, passar por um corpo ali que já Então, passou por uma tal experiência, eu não teria né? nenhum interesse em trabalhar dessa forma, em montar, Mas em trabalhar. Mas vamos pensar por outro lado. Quem seria responsável em buscar essa capacitação para os profissionais? Quem seria o responsável por essa parte financeira? Quem ia financiar? O Estado. O Estado. O Estado. Porque eles querem a inclusão. Então, eles precisam capacitar as pessoas para receberem essas crianças. E eu acredito que o Mas Estado... o Estado dá a capacitação. Mas é o que eu falei. Essa capacitação vem de profissionais que não vivem a realidade de sala de aula. Mas aí cabe, é bem complicado, porque cabe também a pessoa que está indo procurar isso. Como é que eu vou fazer algo que eu não tenho capacidade para fazer? Eu vou fazer só pelo dinheiro? Só pelo dinheiro. Então aí vai é uma questão de ética, de moral, de formação. Já sai do lado... E é uma questão de disposição, né? Você tá afim Mas mesmo aí que de... tá a diferença, Cleide, porque você tá falando que é questão da pessoa ir, entendeu? Buscar, fazer. Mas eu falo para você, 70%, 80% vai por causa do dinheiro. Sim. E vocês que são profissionais, vocês sabem, ó... Aqui nós já percebemos que essa aqui só tá a fim de receber dinheiro mesmo. Não, essa daqui eu sei que ela é aplicada mesmo. Tá vendo esse diferencial, por exemplo, de eu abrir uma escola para dar um curso? Pronto. Eu não vivi isso, mas eu abri uma escola para dar o curso. E eu não vivi. Diferente, por exemplo, de vocês, que vocês passaram pelas situações, tudo. Vocês têm maiores conhecimentos, tá? Isso é uma deixa que eu coloquei Sim. aqui junto para tal clínica, né? Um questionamento, Entendeu? né? Porque eu acho que falta também no mercado, entendeu? Falta bastante profissionais dessa área no mercado, né? E nada mais justo que passar na mão de vocês que são profissionais, para vocês também analisar se aquela pessoa é apta aquilo ou não, né? Vou formar profissionais também com Exatamente. com Porque vocês não estudaram Sim. uma apostila de 6 meses para prestar um concurso. Não. Além de vocês terem estudado uma mega data, vocês sempre estão procurando se especializar, Aperfeiçoar, se atualizar, entendeu? Uhum. Fica a minha deixa aí, tá? Fica a minha deixa para vocês. Continuando as perguntas. A Ravena comentou que é Eu sou psicopedagoga. Né? neuropsicopedagoga. Sou psicóloga e psicopedagoga. Psicopedagoga. E é feita avaliação também na sua clínica? Sim, Inclusive quem faz as nossas avaliações é a Marlene. Essa avaliação, como ela já falou, depois, é claro, nós temos uma reunião, né? Explicar como que é a criança, qual a necessidade da criança, a gente faz uma avaliação, é feita uma anamnese, ela também faz anamnese, é feita uma avaliação normalmente de 8 consultas, né? Que é utilizado vários instrumentos de avaliação, dependendo aí se a criança apresenta TEA ou TDAH, né? Um autismo, dependendo o nível também de suporte que ela está, a gente utiliza um tipo de instrumento de avaliação. São instrumentos de avaliações todos testados e aprovados pela ciência, a gente não utiliza qualquer instrumento de avaliação, né? E em cima desse nível esse instrumento de avaliação, a gente vai ter um possível diagnóstico. Porque eu não sou médica, eu não dou diagnóstico, mas eu dou um possível diagnóstico, né? Ok, uma pergunta. Sim. Para você fazer essa avaliação, Marlene, tá?
essa criança, ela passou por todos os especialistas lá da clínica? Não necessariamente. Não. Vai depender muito da demanda e da necessidade da criança, né? Então, se a criança ela vem com uma queixa pedagógica, né, de desempenho escolar, então eu vou direcionar para quem? Para a neuropsicopedagoga. Essa queixa vem de quem? Geralmente dos pais, né? E quando os pais buscam a clínica, né, buscam atendimento para aquela criança, é porque já veio com uma demanda, né? Já foi solicitado pela escola, às vezes pelo neuropediatra, né? Então a mãe já vem com uma demanda, né? E eu vou direcionando para o profissional responsável. Só lembrando que no início, voltar lá para a anamnese. A anamnese a gente faz desde a concepção, né? A anamnese o que é? Uma entrevista com a mãe, onde eu vou ali ter dados suficientes dados para iniciar a minha intervenção com essa criança, né? O que aconteceu, a gravidez foi desejada ou não, como que foi a gravidez, quais foram as medicações que tomou, que deixou de tomar, como foi a criança. Ela é uma criança que dormia pouco, dormia muito, chorava, não chorava, com que idade que andou, mamou, tudo isso faz parte da anamnese. E em cima de tudo isso é que eu vou estar avaliando para depois, normalmente a gente indica já, né, o profissional que a criança tem a necessidade. Com o relato Certo. da mãe, a gente consegue entender muita coisa, consegue. né? Compreender muita coisa. Então, nesse primeiro momento, a mãe já vem com uma porque- demanda. Tá, mas a mãe também vem com uma demanda, mas A gente vai a mãe direcionando. também vem com aquele lado emocional dela, né? Sim, por isso que é feita as Sim. avaliações. Certo. É por né? isso que eu falo, que seria justo, por exemplo, quando cai, por exemplo, com vocês, aí vocês conseguem analisar, pô, essa criança só não precisa disso, ela precisa de mais aquilo. Exatamente. Isso, né? Porque geralmente para as mães, né? As mães elas É. querem ali aquela proteção para Sim. com seus filhos, E né? assim, o que eu tenho assim, percebido, Marco, nas avaliações é que nem sempre é TEA. Nem sempre é autismo. Sabe? Normalmente a mãe fala, olha, eu acho que ele é autista. Aí nas avaliações você vai ver que não é autismo. Ele tem um TDAH, às vezes, né? Às vezes é um TDAH até combinado, que é a hiperatividade e déficit de atenção, né? Mas nem sempre é autismo. Então a gente tem que ter todo esse olhar, todo esse cuidado, porque de repente eu posso dar um possível diagnóstico para uma criança. Não, mãe, é autista porque a mãe achou que era, e eu vou, não, por isso que existem os instrumentos de avaliação, entendeu? Uhum. Para verificar. Tá, e a partir do momento que essa criança tem essa avaliação a que você dá como documentada, Sim. qual é o procedimento depois? Depois ela é encaminhada, né? Eu passo essa documentação. Então essa criança primeiro passa com você? Não, com a Ravena. Com a Ravena? Normalmente. Aí ela já direciona para eu fazer já a avaliação. Tá, Entendeu? entendi. E depois disso, normalmente assim, Aí depois ela que você vai, faz a avaliação, ela vai para um neuropediatra, ou somente para um pediatra, e continuar também com Com as as intervenções, intervenções, né? né? Com as estimulações. Psicopedagogo. Isso. Na verdade, a Estimulação. avaliação ela vem para dar um norte para essa família, Sim, né? sim. Nortear essa família e também para os profissionais, né? Para dar um norte para gente. Eu sempre brinco com as mães porque eu falo que uma criança sem avaliação, né, é caminhar no escuro, né? Então primeiro você precisa entender qual que é a dificuldade do seu filho, né? O que ele tem de habilidade, o que ele precisa ser estimulado, né? Tem uma deficiência, tem um transtorno, tem alguma, né, um comprometimento, né? A partir do momento que essa criança foi avaliada, ela tem uma avaliação, foi encaminhada para um neuropediatra, ele tem um CID, ele tem um diagnóstico, aí dá um norte, né? E daí a gente consegue entender de que forma essa criança deve ser estimulada. Então vem para clarear mesmo. Eu costumo sempre brincar com a mãe, é como você fazer um exame de sangue. Você vai fazer lógico que não é dessa forma, né? Mas você faz um exame de sangue para você entender se você é diabético, se você tem um colesterol, né? Para depois tratar, né? Ninguém sai tratando primeiro para depois ser avaliado, certo? Então primeiro você faz uma avaliação para depois tratar. É dessa forma que funciona. A gente precisa entender qual que é o comprometimento dessa criança para depois que seja feitas as avaliações, as intervenções e as estimulações corretas.
E no Sim. caso de ser comprovada autismo, Marco, ela continua comigo. Aí eu entro com a intervenção, aba, entendeu? Aí eu entro com a intervenção. E a Uma mãe pergunta. procura tem um benefício, né? Sim, sim, também tem. Não é? O Estado dá um benefício, não dá? Benefício já é BPC outra LOAS. coisa, é o LOAS. É. BPC LOAS, aí já depende do salário que a mãe Sim, ganha. é. Aí já é um Aí é uma parte advogado já burocrática, especializado. né? Nós Totalmente. tivemos aqui já um advogado especializado em autismo. E Cleide, uma perguntinha para você, na tua área, tá? Nós acompanhamos assim a crescente que está tendo sobre o tema do autismo, TDAH, essas coisas tudo. Na tua parte, está tendo crescimento também da... Sim, é proporcional, né? Proporcional. Essa pergunta é o que eu não fiz no nosso podcast. É uma crescente também? Sim, é uma crescente, não só em escolas e tal, mas no consultório também, da mesma forma que a Ravena recebe, né? Uhum. Na clínica dela, eu também recebo no meu. E muito. Porque normalmente, né, inclusive o TEA, ele sempre tem um problema na fala, né? Sim. Uma dificuldade na fala, uma praxia de da fala, comunicação. uma fala tardia, uma fala... Às vezes nem Sim. fala, se comunica, mas não mastiga Sim. direito. Tem alguma... Ou então a parte neurológica mesmo, de A turma de estimulação. a turma tem que Isso. entender que fono não é somente a audição, né? Não. Tem- Aí eu trabalho com concentração, né? Tem criança que não consegue se concentrar. Eu tenho. É bom caso deixar assim, claro a função da fono, tá? Porque as pessoas, a maioria, acha que é só a fala, mas somente... não é. Vai desde a estimulação cognitiva até a parte de forense com polícia, Aham. investigação de crime. Trabalho na escola, em hospitais, Uhum, certo. mas é proporcional também. Ascendente, né? Uma procura ascendente. O você vive. Pergunta? Vai. Ravena, como uma equipe multidisciplinar é montada, organizada? Quais são as estratégias utilizadas para garantir a boa comunicação dos membros dessa equipe e como funciona as reuniões e discussões de caso? As discussões de casos são realizadas no nosso momento de estudos, né? Os nossos documentos, existem documentos que são compartilhados para a equipe, né? E os atendidos, né? Que são acompanhados de uma forma multidisciplinar, existe um plano de intervenção para eles, um plano de direcionamento. Né? Então, vou dar um exemplo. Se essa criança faz acompanhamento com a Marlene em terapia ABA, né? A gente vai focar na maior dificuldade dessa criança. O que ela precisa de um resultado de forma mais rápida. E para que todos venham ter o mesmo objetivo, para que essa criança venha ter uma evolução maior num período menor. Tá. Como a equipe ela se organiza para conversar a respeito do caso? Então, essa criança, ela passa faz terapia ABA com a Marlene, faz sessão de fono com a Cleusa, com a Cleide, passa com a nutricionista, passa com psicólogo, fisioterapeuta. Eles se conversam? Sim, no nosso momento de estudos. De estudo. Isso. E aí A gente agenda um Para horário. cada criança tem um estudo de caso. Exatamente, Sim, tem um sim. plano de intervenção para cada criança que faz um Como acompanhamento multi, né? Uhum. E é feita avaliações, é medido a evolução dessa criança Sim, para buscar novas estratégias, Sim. novos desafios. exatamente. A gente tem um plano de intervenção para aquela criança e a gente vai remodelando o plano de intervenção de acordo com o que a criança corresponde, né? De acordo com as respostas da criança. Uma curiosidade, tá? Da clínica. Por exemplo, eu tenho meu filho. Certo. Aí eu tô com vocês na clínica lá, tudo. Só que eu quero ir para outro especialista
certo? Outro especialista em outra clínica. A clínica, a sua clínica, Certo. ela cede todas as partes da documentação histórica do meu filho para mim, para Sim. aquela clínica. Eu vou te fazer um relatório, né, com tudo que foi realizado dentro E vocês têm esse mesmo, por exemplo, atendimento das outras clínicas, de receber o relatório das outras clínicas também? Geralmente a gente pede para a mãe estar trazendo esse documento, né? Se a mãe recebeu esse documento, ela traz, e se ela não recebeu, a gente pede para ela ir atrás dessa avaliação desse documento. Mas vocês não podem ter Necessário. conversa de clínica para clínica, de profissional para outro profissional que esteja em outra clínica, tudo, olha, o filho do Marco precisa do histórico do filho do Marco, certo? Na clínica. Porque Sim, até você deixando para com que a mãe ou o pai traga isso daí, Uhum. Até pode ser solicitado, né? Mas quando a criança, o adolescente, enfim, sai de uma clínica, ele já sai com esse relatório, né? Então a mãe já tem esse documento, né? Então esse documento geralmente está acessível para a mãe, é só a mãe trazer para o novo profissional. Geralmente as clínicas elas Já fornecem. devem fornecer esses relatórios a Deve. cada 6 meses. A pergunta- a cada 6 Sim, meses. sim. a pergunta minha é dessa daí é porque eles são obrigados, uma clínica e a outra clínica, a manter contato, por exemplo, se meu filho vai para uma clínica X, Y, Z, essa clínica ela tem que dar o histórico do meu filho e tudo. Certo. Deve. Pelo lado profissional da pessoa, deve ser feito isso. Sim, até mesmo Não. porque as avaliações Psicológicas. neuropediátricas, né? São semestrais. Então, a cada 6 meses a gente faz uma reavaliação dos nossos filhos com a neuro. Dificilmente a mãe não tem esse relatório, não tem essa avaliação. Então, Vi, é uma coisa que eu concordo com você, porque você tem um nível de conhecimento, De vivência. entendeu? O nível de conhecimento, o nível de vivência, que você está muito expert, por exemplo, no que é nos seus direitos, certo? Mas tem muitas mães, por exemplo, que nem eu falo. O marido foi comprar cigarro, não voltou, ela tem que trabalhar, pagar aluguel, alimentação, tem que cuidar do filho, tudo, tal. Às vezes ela passa despercebido disso, né? Por isso que eu falo, se tem essa comunicação de uma clínica para outra. Por exemplo, você recebe meu filho, eu não tenho nada histórico. Eu acho que a clínica da Ravenna, ela tem todo o direito de ligar para a clínica lá do Tobias, por exemplo, e falar, olha, eu gostaria de receber todo o prontuário do Marco assim, assado, entendeu? Isso pode ser feito, né? Ser solicitado, né? Isso pode ser solicitado, sim. Mas nunca teve necessidade. Mas porque normalmente a mãe já vem dificilmente, com né? toda a Geralmente já vem documentação, com né? tudo certinho, A gente né? pede documentação, caderneta de vacina. Eu costumo pedir até também exames de sangue, porque às vezes a criança está com uma dificuldade ali, está com vamos falar, debilitada em alguma área, que é por falta de vitaminas. Por falta de vitaminas. Então, normalmente eu falo, mãe, você levou ao pediatra? Olha como está aqui. Então, eu avalio até exame de sangue da mãe, da criança, eu avalio, eu solicito. E a mãe já vem, quando ela vem de outro lugar, ela já vem, por exemplo, vem da fono, a Cleide mandou a criança para nós, a Cleide já manda o relatório dela já, né? Então, isso daí já... E a gente também, eu, né, como profissional, eu sempre passo para a mãe, não espera ser um relatório final, eu passo para a mãe o relatório da evolução da criança. Como está evoluindo. Consulta, depois da primeira consulta já vai o relatório. Sim, mas assim, conforme eu estou trabalhando, no caso da terapia ABA, trabalhou um tempo, teve uma evolução ou não, já passei para a mãe, evoluiu nisso, estou trabalhando isso. Então eu já deixo a mãe já ciente de tudo, que isso também é importantíssimo. Feedbacks, né? É um feedback. Exato, né? É porque, queira ou não queira, nós temos o conhecimento, nós temos um pouco de estudo da causa, nós temos um pouco de tudo. Agora eu pergunto para vocês, uma simples pergunta. Quantas famílias estão sem ser assistidas? Muitas. Né? Aí você está me entendendo agora? Sim. E foi justamente
com esse propósito que eu criei a clínica, né? A clínica não é só um propósito financeiro na minha vida. Lógico que eu preciso trabalhar, né? Claro, com certeza. Mas é muito mais do que isso, né? É um projeto de vida mesmo, que eu venha conseguir agregar na vida do outro. Nem que seja uma sementinha, né? Então, realmente facilitar para que eles tenham acesso, né? Eu não consigo fazer de forma voluntária, mas eu consigo fazer com um valor bem mais reduzido do que todas as clínicas na região, né? Justamente para auxiliar e para facilitar. É por isso que é nessa questão que eu quis chegar, né? Se vocês têm noção de quantas famílias não estão sendo Muitas. assistidas, entendeu? É por isso que eu falo, quando você fala, por exemplo, de uma clínica, alguma coisa, ainda mais para o autismo ou o que seja, a turma já fala que tem um custo alto. Tem, muito. Não, a né? turma pensa que é um custo alto. Mas Aquela família simples acha, aquela família simples. É muito caro, né? As terapias do Arthur São ficariam ali na pesadas. faixa de 25 a 28 mil reais. Sim, exatamente. Então, que nem eu estou falando. Mensal. Aí, por exemplo, aquela não mãe fosse que é convênio, né? desassistida lá atrás, tudo tal, quando você fala, tem uma clínica Ravena, só que ela não sabe que, por exemplo, que você faz ali com popular. preço popular pelo coração. Sim, Primeira coisa que vem na cabeça dela, fala, É caro, particular. eu não tenho claro. condição. Sim, claro. E assim, e por mais que E como hoje que vocês buscam? a gente tenta trabalhar com um valor acessível, não é acessível para todas as famílias. E como a clínica infelizmente, Ravena tenta chegar A clínica junto popular. Ravena é, a clínica popular. clínica popular? Jarino, Então tá, desculpa aí, gente. Clínica popular. Como que vocês tentam chegar para com essas pessoas? Como que vocês levam essa informação que, ó, É possível. é possível? Eu acho que o nome já traz um pouco, né, nesse sentido, né, que popular, eu escolhi esse nome para justamente trazer essa clareza, né, Informação que tá no nome, né? é para todos, né, que é para facilitar o acesso de todos. Né? É boca a boca, né? Porque assim, eu tô há 11 anos, né, trabalhando no município, então assim, muitos me conhecem, né? E daí conhecem meu trabalho, né? Então acaba aqui indicando, né? Sim. Eu gostaria de conhecer a clínica. Será muito bem-vindo. Gostaria de conhecer a clínica, conhecer, filmar lá e de uma forma poder levar o nome da clínica até para o conselho, até para Sim, com com as mães certeza. atípicas, tudo, entendeu? É claro, preciso ter a permissão, né? Para poder Claro. fazer isso daí, para poder levar lá e a gente procurar levar para as pessoas, né? Que estão distantes da gente, né? E assim, a ideia é ampliar, né? A gente está começando agora também, mas ampliar em termos de profissionais, né? De especialidades, né? E quem sabe, sim, futuramente a gente fazer um trabalho mais social, né? Que realmente eu consiga atingir toda a classe econômica. Vamos te dar uma proposta? Trazer profissionais, né, com o mesmo propósito. Com certeza. Sim. Na verdade, Precisa as ter minhas esse meninas são alinhamento. escolhidas a dedos, né? Pra ter esse Porque realmente tem que ter um olhar assim de acolhimento dessas mães, dessas famílias, dessas crianças. É se colocar no lugar do outro. Às vezes a mãe está precisando mais que a criança. Né? Ela está precisando ser ouvida. Né? Eu falo que é um trabalho ali de amor mesmo. Tem que ter É um trabalho de formiguinha também, né? de formiguinha, né? De empatia, de abraçar a causa. Né? Porque se você realmente não tiver esse propósito, não vai funcionar. Então, as meninas são escolhidas a dedos. Né? Que realmente tem que ter esse propósito de amor pelo outro, né? De transformar vidas. Que seja um pouquinho, mas que seja. Sim. Vocês me colocam em cada enrascada, vocês duas, hein? Por quê? Tocou o coração. Ai, meu Deus do céu. Vocês duas colocam em cada enrascada, hein? Tocou
tocou o coração. É complicado, né? Elas sabem da minha história, as duas, né? Eu quero conhecer a clínica popular, tudo. Seja muito bem-vindo. Eu vou. Quando quiser. Eu estou me comprometendo aqui com você que eu vou fazer a vinheta. Olha, Vou que apresentar para bênção. você a vinheta da clínica e vou colocar na web rádio. Depois eu quero que vocês passem para mim o slogan de lá, tá? Eu quero fazer uma filmagem lá e colocar tanto na rádio como na web TV, tá? Nos intervalos da programação, tudo, colocar a propaganda da clínica. Muito Vou obrigada. fazer isso daí para vocês aí por um mês. Agradeço. E agradeço em nome da clínica, das profissionais. E saiba que, assim, você não está fazendo só por mim, né? Pela minha clínica, mas está fazendo pelas crianças, né? Hoje, eu começo com um sonho, né? O que eu tenho é um sonho, né? Mas futuramente... É aquilo que eu falo, né? Futuramente... Na questão, nada na vida da gente é questão muito... É questão baseado de dinheiro, tá? Não, nem sempre. Às vezes a gente busca fazer as coisas, que nem eu conheci a Marlene no almoço da Pai, né, Marlene? Sim, no almoço da Pai. Por um acaso, né? Depois eu vim conhecer a Vivian, por várias vezes troquei o nome dela para Miriam. E é aquilo, eu acho que nós devemos fazer o melhor possível, né? A única coisa que eu peço é o que a gente puder ajudar essas mães, né? Atípica. Eu vejo que... Eu peço isso para a clínica, entendeu? E eu abro o estúdio nosso, a rádio, a TV, para que possamos trabalhar em conjunto para poder fazer alguma coisa junto com essas mães, né? E se vocês tiverem algum tipo de novidade, alguma coisa semelhante, que quer fazer tipo um clipe, alguma coisa semelhante, para dar dica para as mães. Legal. Passa para nós, entendeu? Que nem eu tenho dica lá da Claudete Aleixo. Antes de você comprar um imóvel, ver se a documentação tá certa, assim assado, entendeu? Como tem a da Automania, tem aquelas dicas, né? Como tem a dica de jardim. Olha, antes de você molhar a planta, veja como que tá o sol. Então são umas dicas que eu preciso, passa para mim, eu crio, né? E jogo na vinheta. Certo? Eu jogo, faço a vinheta disso daí. E fora isso daí, eu quero lá filmar, a gente fazer uma filmagem dos profissionais lá trabalhando tudo, mostrando e colocando na web TV. E colocando nas redes sociais. Agradeço de coração. Eu acho que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho, né? Como eu falo que sem Deus a gente não é nada, né? E Ele preparou cada... Se eu cheguei até aqui, não foi à toa, tá? Porque Deus preparou cada detalhe dessa clínica, né? Foi no impossível, né? E Deus o tempo todo mostrando, vai. Eu falava, Senhor, e Ele, vai, menina, vai, né? Então, se eu cheguei aqui foi porque Deus permitiu, né? Hoje eu começo com um sonho, né? E eu encontrei, assim, parceiros incríveis, né? A Cleide foi a primeira que falou, tô com você! Vai que eu tô junto com você, né? E assim, são pessoas que realmente me marcaram e que têm feito parte da minha história. Né? Primeiro foi você, depois a Marlene. Não, mas sou eu que indiquei a Marlene. Sim. E a Úrsula também, sim. né? E na realidade eu fui para fazer uma supervisão. É isso. Eu sou supervisora. Né? Sou supervisora. Marlene, você entra em cada encanto, pelo amor de Deus. Você quer colocar a mão na massa? Eu falei, vamos lá, tô junto. Então eu falo assim que Deus vai preparando, né, cada detalhe. E hoje realmente eu começo com um sonho, que o sonho é poder ajudar, agregar. Né? E hoje a gente não consegue fazer um trabalho assim tão social como eu gostaria, mas se Deus permitir, faz parte dos meus projetos. Tanto a Web Rádio Jarinu News quanto a Clínica Popular. Isso, né? Isso. Eu acho que se trabalhar em conjunto, por exemplo, a gente consegue levar isso daí muito mais, entendeu? Porque eu tô aqui perante até a Cust Brasil, que são das duas, né? Entendeu? As duas são representantes da até a Cust Brasil, por isso que eu tô aqui, né? Foi a mesma coisa quando vieram pela primeira vez aqui, né? Perguntar quanto que eu alugaria o estúdio. Aí eu falei para elas, conta um pouco da história de vocês.
Aí formamos essa parceria tá, entendeu? Eu acho que... Faz um ano. Eu acho que gostaria de fazer isso daí com a clínica por um ano também, entendeu? Agradeço. Que Deus abençoe. Que a gente busca, pelo menos, sabemos que nós precisamos ganhar dinheiro. Sim. Mas também A gente nós precisa sabemos... pagar a conta, né? Mas não precisa ser um único objetivo, né? Mas nós, como profissional... Dinheiro é consequência do trabalho. Né? Sim, mas também nós sabemos, como profissional, nós sabemos definir aquele que nós temos que fazer com o coração, sem um centavo, mas ajudar com o coração. Né? Tem aqueles que a gente Existem consegue. casos e casos, né? Exato. Situações e situações, né? Que são analisadas, né? Mas eu me coloco também à disposição, no ajudar no que for. Não, eu acho que vocês fazendo as dicas preciso, semanal né? para mim, colocar na rádio, para mim já é grande coisa. Eu crio a vinheta, antes de colocar na rádio eu passo para vocês, entendeu? Manda o slogan de lá, eu vou fazer uma página ali na coisa, coloco as fotos dos profissionais, tudo lá do estúdio, entendeu? Coloco no site nosso. E a gente não tá aqui, né, só por estar, né? Não. A gente tem uma missão, né? De ajudar, de contribuir, deixar uma sementinha plantada aí. Como diz, todo mundo poder tem um agregar na vida porquê, do outro. mas ninguém sabe o porquê. Exatamente. Né? Todo mundo tem um porquê, mas ninguém sabe o porquê, né? Mas que eu consiga deixar alguma coisa aqui, né? Um Para o legado, outro. né? Legado, né? Legado. Mas eu sou apaixonado pelo meu príncipe, né? O Arthur. Apaixonado por aquele menino. Nossa. Bom, pessoal, Cleide, agradeço você de coração novamente. Muito obrigado. Sou eu que agradeço. Você é uma excelente pessoa, que eu vou falar para você. Já estou te acompanhando nas redes. E você, obrigado por ter vindo. Prazer em conhecer você. Logo, logo também vou estar te seguindo nas redes. Nós vamos ter muito o que falar, né? Agradeço muito a você e deixo aqui para você o estúdio de podcast, a rádio, a web TV à disposição para aquilo que puder ajudar a vocês profissionais nessa área, né? Eu que agradeço de todo o coração. Agradeço pelo convite, pelo acolhimento. Obrigada pela oportunidade. Eu só não quero ser avaliado pela Marlene. Mas já foi. Agora com vocês, meninas. Agora com vocês. Obrigada, Ravena. Obrigada, Cleide, que veio direto Nós do que trabalho, agradecemos. né? Veio direto do trabalho. Ravena Obrigada. também, quero te falar assim aqui em público, que é um prazer trabalhar com vocês, com você, e que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? E eu? Nós unidos... Tô falando das meninas ainda. Marco, que abraçou com esse coração gigante, gigantesco, assim, que abraçou assim, esse projeto com a gente. Eu tô há mais de concorrendo um ano. o Best agora, né? Olha, Mandei então, para vocês aí, né? Para então, votar lá, né? A Vivi, então, companheira aí, parceira de já há muito tempo, já fizemos já juntos lá na igreja já o nosso seminário, né, de palestra, já minha companheira já, né? Não só mãe atípica, como tu também, né? Aprende todos os dias, ativa e aprende, está lá, nós estamos com o mesmo mestre de educação, doutor Tiago Castro, aprendeu muito, fazer o básico bem feito, né, Vivi? Com o Arthur, por isso que o Arthur teve esse avanço tudo. Uma mãe ali batalhadora, eu sei um pouquinho da história dela, né? Um exemplo de mãe atípica, com certeza, né? E foi esse dia, né? Esse dia que se estamos aqui é porque... A Vivian é só orgulho, tem que tirar o chapéu para sim, com certeza. Não, a Vivian... Com certeza. Não, Marlene? Com certeza. Não tem que falar. Concordo, Não tem que falar dessa menina. E que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Obrigada, Cleide. Obrigada, Ravena. Assim, além da presença de vocês, né? O trabalho que vocês fazem com amor e com dedicação por essas famílias, porque assim, a luta da família atípica, ela não é fácil, não é simples, tem muita desinformação e, como o Marco falou também, o financeiro é uma grande barreira. Então, essas famílias, começando que seja com uma terapia na semana, Com certeza. já é alguma começo, coisa para quem não tem nada. Não tem Às nada. vezes eu falo assim, por isso que eu tento estudar, né, com a família, o que a gente pode fazer para ajudar. Porque às vezes vem lá no encaminhamento
10 horas de terapia. Será que essa família tem condições de arcar as 10 horas? Né? Então, às vezes, eu falo, é melhor um pouco do que nada. E um pouco com qualidade Com é certeza. muito para quem não tem nada. Com certeza. Sim, ou E tudo que vocês fazem com amor e propósito, meu, multiplica muitas vezes. Eu falo assim, não adianta você ser um excelente profissional se você não amar a causa. Né? É Se como você eu colocar digo, o amor né? na frente, você vai ser um excelente profissional. Não adianta você ser um excelente profissional e não tiver amor. Primeiro o amor, para depois você vai se tornar um excelente profissional. Eu deixo uma interrogação aqui, né? Eu falo nesse caso, né? Por exemplo, que nem mães, que muitas mães não têm condições, não, tudo, né, na vida, né? Vocês gostariam que o filho de vocês passasse fome? mas é isso que eu penso, Entendeu? Marcos. Por exemplo, tudo que eu faço, não é nem pelo meu paciente, não é nem Porque pra se mim, eu você é faço pra ser Deus, humano, entendeu? porque se Em você, agradecimento porque se àquilo você que é, eu o- tenho. porque o se nosso você é humano, 10%, né? É. Quanto do nosso 10% a gente tá porque oferecendo ao próximo? você sendo sim. humano, você vai sentir a dor pelo Com próximo. certeza. É, empatia, E né? o pior é que o mundo hoje em dia está doente. Tá. Mas é assim, cada um tem que fazer a sua parte. Sim. Não é? Nós Eu somos não posso exceções, pensar né? naquele que não está fazendo. Eu tenho que Eu não fazer vou fazer o meu também, né? e o meu bem feito. É uma reflexão que eu sempre faço pra mim. Eu passaria meu filho comigo? Né? Se a resposta for sim, é porque você está fazendo um bom trabalho. Claro, com certeza. Né? Então, assim, eu sempre trago essa reflexão pra mim. E se fosse meu filho? Né? Então, fazer pelo filho do outro o que você gostaria que seja feita pelo seu. Né? Que nem no meu caso, eu não tenho nada na família. Nem nos familiares eu não tenho. A Marlene e a Vivian fez eu cair de paraquedas nisso. E foi uma coisa assim que... né? Veio com amor. É uma Veio coisa com amor assim pra que... causa. Sim. Eu tenho mais reconhecimento por vários setores, por várias pessoas nessa área, do que daquelas que eram para valorizar o trabalho nosso. Sim. Esquece. Mas a gente segue em frente, né? Fazendo Sim. o nosso melhor. Bom, então eu coloco à disposição para vocês. Fica aí o convite. Eu fico esperando o convite de vocês para me conhecer a Clínica Popular, para me fazer a filmagem, para me fazer a montagem, a gravação Quando e fazer a quiser. vinheta. Agora fica tudo na mão de vocês, tá bom? Ah, E vamos daqui agendar. e daqui eu me coloco à disposição. E se um dia precisar fazer via remoto, dá um toque que nós conseguimos. Da onde você estiver, até na China, nós conseguimos fazer uma entrevista. Perfeito, obrigada. Agradecemos. Agradeço o coração, fique com Deus e até mais. Até, Até. muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Marlene, eu não quero ser avaliado por você.